Os sentimentos vêm e vão, os sentimentos enganam. Minha segurança é a palavra de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem de hoje está em Salmo 119, no versículo 11, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, a gente só esconde aquilo que de fato tem valor, porque aquilo que é valioso para a gente, aquilo que tem muito valor, certamente a gente vai esconder, a gente vai guardar para a gente não perder. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Na verdade, nesse texto, Jesus está falando dos falsos profetas, mas nós sabemos muito bem o espírito que usa os falsos profetas, é o espírito maligno. Ou seja, podemos aplicar esse versículo ao próprio inimigo, ao próprio diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Quando nós não escondemos aquilo que nós temos de valor, quando nós não guardamos, nós corremos um grande risco de ser roubado, de ser saqueado. É por isso que o salmista diz que ele escondeu no coração dele a palavra de Deus, para ele não pecar contra Deus. Se a gente for ler todo o contexto do Salmo 119, e olha que o Salmo 119 é bem grande, a gente vai entender que o salmista ele não estava preocupado em somente pecar, em evitar de pecar. Ele estava preocupado em perder a presença de Deus. Isaías 59, no versículo 2, diz que as nossas transgressões fazem separação de nós e o nosso Deus. O que pode nos impedir de ter a presença de Deus e desfrutar da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande amor, é justamente o pecado. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado nos leva para longe de Deus. Então o salmista diz que ele guardou, que ele escondeu a palavra de Deus no coração dele. Ele não queria pecar. Ele mostra a preocupação que ele tinha de não perder a presença de Deus. Ele não queria de maneira nenhuma perder a presença de Deus. E a mesma preocupação a gente precisa ter. A gente precisa guardar no nosso coração, esconder no nosso coração a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz promessas, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos capacita, nos direciona. A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá o direcionamento que nós precisamos para a vida, para todas as coisas na nossa vida. E quantas pessoas não estão guardando a palavra, não estão preservando, não estão escondendo, e pelo fato de não preservar, de não esconder, estão sendo roubados, estão sendo saqueados. Facilmente se esquecem de uma promessa, se esquecem de um direcionamento, se esquecem da palavra libertadora, poderosa, que é a palavra de Deus. O salmista falou que ele estava escondendo a palavra no coração dele para que ele não errasse com Deus. Quando nós escondemos a palavra do Senhor no nosso coração, nós evitamos danos gravíssimos em relação à nossa vida, inclusive a vida de outras pessoas que estão próximas de nós. Quando nós guardamos e escondemos a palavra de Deus no nosso coração, a palavra que liberta, que direciona, a palavra da promessa, certamente quando nós escondemos, nós guardamos. Quando nós preservamos essa palavra, entendendo o valor dela, certamente nós desfrutamos dos benefícios que ela nos promete. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muitas pessoas ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4, justamente a parábola do semeador. A semente aqui representa a própria palavra. Olha o que diz no versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante, ou seja, terra o suficiente. Logo nos céus, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui a semente, irmãos, ela representa a própria palavra de Deus. O interessante é que nessa parábola do semeador traz algumas lições importantes. Ela nos ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Você vê que a semente que caiu numa boa terra, ela produziu as sementes. Ela produziu justamente aquilo que ela tinha para produzir. Ou seja, quando a semente da palavra de Deus cai em boa terra e essa boa terra
é o nosso coração, quando nós guardamos, quando nós preservamos, ela cumpre as promessas de Deus em nós. Quando nós guardamos a palavra de Deus, é como se a semente que caiu em boa terra, caísse na terra do nosso coração, produzindo ali muitos frutos. Quando nós não guardamos, quando nós não escondemos a palavra de Deus, é como se ela caísse no meio das pedras, como se ela caísse no meio dos espinhos, como nós lemos aqui. Quando ela cai no lugar errado, ela não produz o fruto que ela diz produzir, mas quando ela cai em boa terra, ela produz os frutos, 30, 60, 100 vezes mais. Que a palavra de Deus ela possa estar sendo preservada no teu coração. Quando eu me refiro à palavra de Deus, eu me refiro também aos princípios, aos valores do reino de Deus. Que você possa esconder no teu coração tudo aquilo que Deus tem revelado a você. Tudo aquilo que você tem aprendido com Deus, que você possa guardar no teu coração, para que você não venha errar contra Deus e não venha perder a presença dele. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus, irmãos, nos traz promessas e ele cumpre todas as promessas que ele diz em sua palavra. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, certamente nós vamos desfrutar dos frutos que ela promete nos dar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem, que o Senhor possa selar a tua palavra no nosso coração. Aprendemos como salmista que ele escondeu a tua palavra para não errar contra ti. Senhor, nós só escondemos, só guardamos aquilo que de fato tem valor. Que nós possamos aprender a valorizar, a priorizar, a preservar e esconder as promessas, os direcionamentos, os valores, os princípios, a palavra que o Senhor tem nos revelado. Se certamente cada um de nós escondermos no nosso coração a tua palavra, as tuas promessas, certamente nós viveremos o melhor do Senhor. É o nosso pedido no nome de Jesus. Querido, vou ficando por aqui mais uma vez. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e se puder envie esse vídeo para alguém. Até mais!